Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais pessoas, povos e povas desse Brasil baronil. Sala direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Finis. A feira de disciplina é Artes. E, e, e a gente vai dar continuidade. Que é isso? Achei. E a gente vai dar continuidade ao assunto sobre hip hop. O capítulo 5, que a gente parou lá na página 110, falando sobre crioulo, uma declaração do crioulo a respeito da música, a relação dele com a música, né? Que ele não deixa de estar ligado à música, porque ele fala justamente sobre a realidade dele, sobre a realidade da comunidade no qual ele vive, tudo. Então a gente finalizou dentro disso. E hoje a gente vai dar continuidade a partir da página 111, falando sobre grafite. Não sei se a gente chega a terminar esse capítulo hoje não, mas enfim. O importante é que a gente vai seguir adiante. Então, na página 111, temos o seguinte. O grafite invadiu e humanizou as cidades no século XXI. Com adeptos espalhados pelo mundo, é considerado uma das expressões artísticas mais importantes de nossa época. A pintura, inicialmente feita à noite e de modo ilegal nos muros da cidade, hoje é entendida como uma forma de arte espontânea que transforma as cidades em museus abertos. É interessante porque assim, o grafite ele vai surgir inicialmente com a ideia da pichação, né? Que a gente chama de picho. E isso era considerado como uma contravenção. O que é uma contravenção? É como se fosse um crime menor, né? Você está depredando um patrimônio. Esse patrimônio pode ser público ou privado, porque a galera pegava lá tinta spray e jogava no muro da cidade, né? No muro de alguma casa, num viaduto, no muro de um prédio público. E assim, o picho, a pichação, era muito mais aquela ideia das letras que a galera colocava, né? Algum tipo de textinho, então as letras, só para poder mostrar que eles são donos daquele território, pelo menos que eles estão naquele território. Essa acaba sendo a principal diferença pro grafite, porque a ideia do grafite, nas suas mais variadas formas, é justamente a produção de desenhos. Os grafites, eles podem ser muito bem elaborados, desenhos muito bem elaborados, ou podem ser desenhos um pouco mais simples, né? Mas a ideia inicial a respeito de grafite vai ser justamente uma forma de você querer mostrar para a sociedade, querer mostrar para as pessoas que passam diariamente por aquela região ali, você querer mostrar uma crítica ao modelo de sociedade vigente, né? Ao modelo de sociedade que existe ali. Pode ser por conta de questões políticas, pode ser por questão da violência policial. Tem diversas formas diferentes de se enxergar essa ideia sobre o porquê se fazer grafite, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. Então, meu suquinho. Hoje não é café, não. Hoje é suco porque eu tava precisando molhar a garganta sem ser de coisa quente, né? Então, mas enfim. Os primeiros grupos de grafiteiros se restringiu a pintar seus nomes usando letras distorcidas. Essa é a ideia da pichação, né? Do picho, que a gente chama de picho, né? Que eles pintavam esses nomes deles com essas letras distorcidas. Por que era uma letra distorcida? Não escrevia logo lá Vitão da Bahia. Não, Maria Luísa
miseravona. Não, peraí, não precisava disso assim. Então eles colocavam as letras, essa ideia das letras distorcidas, como uma forma de, como se fosse uma assinatura. Sabe uma rúbrica que a gente faz, que pega lá e escreve assim, cheio de garrancho? É tipo isso, que era uma forma das pessoas verem a sua assinatura ali, mas sem precisar, tipo, se colocando como uma forma de uma assinatura de uma forma artística. É como se a gente estivesse fazendo uma logomarca, sabe? Vamos colocar um símbolo, digamos, deixa eu ver, qualquer coisa que tem um símbolo aqui. Tirar o preço do Rexona aqui. Tipo, é como se a gente fosse colocar, ó, um símbolo aqui. Esse daqui da Rexona, fazendo propaganda, espero que eles me paguem futuramente por essa propaganda, né? É porque eu uso o Rexona no sovaco. É como se fosse a ideia de você colocar um símbolo para eles, né? Para a sua assinatura. Então, essa forma dessas letras distorcidas é a sua assinatura, é a sua marca registrada, digamos assim, né? Então, para eles, o grafite é uma forma de apropriação da cidade, de mostrarem que eles fazem parte da cidade, que fazem parte daquele local. Tratava-se de uma interação com a arquitetura e também de uma aventura corporal. Subir em lugares perigosos, invadir prédios abandonados, correr riscos para testar seus limites, era uma forma de deles estarem se aventurando na cidade, né? De ter aquela ideia a respeito do perigo, né? Eu gosto de correr perigo, eu quero correr perigo. E essa é uma forma, né? Porque a qualquer momento que eu posso estar lá pichando, deixando a minha marca, e a polícia pode de repente chegar, ou então o dono desse muro, o dono dessa casa, o dono desse prédio, chegar e passar na hora e ver o que eu estou fazendo aqui. Então, por isso que a gente fala, é uma forma de contravenção, porque é uma contravenção porque de repente, você está lá grafitando, tá pichando o muro, e se te pegarem, o que você vai ser obrigado a fazer é só comprar uma tinta e passar ali, né, para poder corrigir, para poder pintar de volta o que você tinha feito. Pintar por cima lá para deixar o muro na sua cor normal, né? Peraí, deixa eu só confirmar um negócio aqui e pronto. Pronto não, não pronto. Agora tá pronto. Então, e aí então tinha essa aventura corporal, tinha essa coisa de se aventurar, de correr o risco, de correr perigo, né? Geralmente eles não eram presos. Esse tipo de atividade considerada como ilegal não gerava prisão, por ser uma contravenção, né? Não gerava prisão, mas era tipo um puxão de orelha, né? Ó, você vai responder isso daqui, mas vai responder em liberdade. O que é que você pode fazer? Ou vai pagar uma multa, ou vai ser obrigado a pintar de volta aquele muro, ou então fazer trabalhos, tipo, vai converter a sua pena em trabalhos comunitários. Você vai limpar aquela praça durante 2 semanas. Você vai ter que ajudar um asilo durante um mês, fazendo as atividades de lá de dentro e tal. Então sempre tem essa forma de conversão das penas para esses crimes de contravenção que eram considerados como crimes menores, né? Aos poucos, logotipos e emblemas
imagens figurativas. Figurativas, ideia de figura, de desenho mesmo, com os contornos tudo certinho, tudo bonitinho. E padrões geométricos se incorporaram ao repertório dos artistas, e os valores estéticos tornaram-se cada vez mais importantes. Essa ideia a respeito de valores estéticos era justamente trazendo uma ideia cada vez mais figurativa. Deixava de ser simples desenhos de letras, garranchos ou logotipos, emblemas, somente aquela ideia de você chegar e mostrar quem você é através do seu nome, e começou a trazer cada vez mais essa ideia da estética, de mostrar, ainda que seja mostrar uma realidade social, uma realidade a respeito do que é a sociedade ali, representada através daquelas imagens, daqueles desenhos, mas precisa ter uma ideia de beleza. É um desenho. A assinatura deixa de ser o que você escreve, o seu nome ali, para se tornar uma assinatura com a utilização de uma determinada técnica de desenho. Isso vai lembrar, tipo, os pintores antigos, renascentistas, Leonardo da Vinci. Como é que a gente sabe que uma obra é de Leonardo da Vinci? Aquelas pessoas que são um pouco mais estudadas em relação à arte, eles vão olhar para os traços, para a estética daquela imagem e ver que o tipo de olho, o tipo de imagem no fundo, o tipo de rosto da pessoa se utilizando da estética dos desenhos de Leonardo da Vinci. Pode ser dele ou pode ser de alguém que imite a arte de Da Vinci. Ou então a arte das esculturas de Michelangelo. Ou a arte, se a gente for ampliar essa ideia de arte, tipo, o tipo de música, a forma que Caetano Veloso canta. E aí você vai ver que alguns artistas, eles começam a seguir esse estilo de Caetano Veloso de cantar, porque é uma forma de homenagem a Caetano e uma forma de você ver que tem uma influência daquela estética que ele traz, que ele traduz em suas músicas, né? Então passa a ter realmente esse valor estético, esse valor de construção de uma imagem dele, de quem é a pessoa, de quem está fazendo os desenhos, de quem está fazendo a música, de quem está esculpindo. Então, esses logaritmos, esses logotipos, emblemas, imagens figurativas, padrões geométricos se incorporam aos repertórios desses artistas, a esse conjunto de obras desses artistas. Então se torna cada vez mais importante você ter esses valores estéticos. Então, o grafite ele se diversifica com uma variedade de tendências e estilos. A grande força do grafite talvez esteja no fato de ser uma arte livre, uma arte de todos para todos, que pode acontecer sem intermediação das instituições e dos críticos. O artista ele obtém visibilidade imediata trabalhando em espaços públicos onde todo tipo de gente tem acesso ao seu trabalho, incluindo as pessoas que não costumam frequentar museus. Isso acaba se tornando extremamente interessante porque quando a gente fala que é uma arte livre, significa que é um tipo de arte que ele não precisa seguir o que as pessoas estão acostumadas a fazer, a ver. É uma arte, principalmente que a gente fala que o grafite é uma arte crítica social. Ele vai estar criticando as coisas que acontecem dentro da sociedade. Você não vai precisar seguir aquilo que fulaninho ou que determinada instituição te paga para fazer. A Deso contratou uma pessoa, um grafiteiro, contratou alguém para poder fazer um determinado desenho, grafite lá nos seus muros, representando a ideia do desperdício de água. Beleza, ele está sendo contratado para isso
ele vai fazer os desenhos ligados a essa estética, a essa ideia. Só que, se não foi a DESA que contratou, se foi ele por conta própria que chegou em um determinado muro para fazer o seu desenho, ele vai ter a liberdade de desenhar o que bem quiser entender. Então é uma arte livre, livre de estereótipos, livre de convenções sociais, livre de ideias pré-fabricadas. Ele vai fazer o desenho que ele quiser. Ah, tá acontecendo uma movimentação muito grande a respeito do Black Lives Matter, que é uma, principalmente nos Estados Unidos, né, a gente tem visto bastante isso, que é uma crítica à forma que as pessoas negras vêm sofrendo violência ao longo dos tempos. De repente você tem lá um grafiteiro que quer fazer um desenho a respeito disso. A arte é livre. Então, ninguém está pedindo para ele fazer aquele desenho assim, assim, assado. Ele vai chegar através das ideias dele, através da forma que ele enxerga o mundo e vai grafitar, vai fazer o desenho a respeito desse assunto ali. Mas ele tem total liberdade para escolher o que ele vai fazer ali. Não é algo que está pré-fabricado. Não é algo que um movimento tal pediu para ele fazer. O desenho precisa ser assim, assim, assado. Não. Ele tem a liberdade de desenhar a forma que ele bem quiser entender. E outra coisa interessante aqui é sobre essa visibilidade imediata. Por que é uma visibilidade imediata? Assim, as pessoas que frequentam museus, elas geralmente já vão para o museu sabendo qual é o tipo de exposição que vão encontrar lá. Ah, essa semana a exposição é a respeito de, sei lá, é o pessoal desenhando sobre sobre um campeonato de futebol. Então você vai ver diversas formas de arte, diversos desenhos de jogadores de futebol. Zico, Pelé, é o jogo entre Flamengo e Corinthians. É a torcida do Corinthians. É Galvão Bueno. É um juiz dando cartão vermelho. Tudo aquilo dentro da exposição falando de futebol, né? Voltado para o futebol. O pessoal já vai para o museu com essa ideia. Só que, quando você está passando dentro de um ônibus, quando você está lá pedalando, ou não aqui em Aracaju, mas em outras capitais, em outras cidades, dentro de um trem, e você olha para o lado de fora e passa por um muro, aquele muro está ali todo grafitado, está trazendo alguma ideia. É uma exposição ao ar livre, que você primeiro não está nem pagando para aquilo, e você passa e vê aquilo que está ali desenhado no muro. Aquela arte que está ali, sem você esperar por aquilo. Mas, mesmo assim, você é tocado. Você vê, admira. Se você tiver uma noção sobre o que está acontecendo dentro da sociedade, dentro da comunidade ao seu redor, você pode de imediato se tocar. Cara, esse desenho retrata a violência policial. Esse desenho retrata o governo corrupto. Esse desenho retrata uma Copa do Mundo. Pode ser também. Esse desenho retrata a juventude negra periférica lutando por seus direitos, por visibilidade. Esse desenho retrata as mulheres transexuais que sofrem violência no cotidiano e estão lutando por sua visibilidade também, pela não violência. Então, se você tiver um mínimo de conhecimento a respeito do que acontece ao seu redor, no momento que você passa por um muro desse grafitado, mesmo que não seja a sua intenção estar ali, ver aquilo ali, você vai ver e vai compreender
ou pelo menos vai te chamar a atenção para que você busque informações a respeito daquilo que está ali representado, né? Então, os artistas eles acabam obtendo essa visibilidade imediata nesses espaços que são públicos, e todo tipo de gente, rico, pobre, que pega metrô, que pega ônibus, que passa de carro. Às vezes alguém que passa dentro de um ônibus, que enfrenta todo dia 2 horas dentro de um ônibus para poder chegar no trabalho, ele vai enxergar a mesma imagem que aquele cara com o carrão do ano que custa R$ 200 vai passar e parou no engarrafamento, olhou para o lado e viu aquele grafite que está no muro. Aquele cara que ganha R$ 50.000 por mês vai ver o mesmo desenho que o cara que ganha o salário mínimo que está dentro do ônibus vai ver, porque ambos estão parados no engarrafamento, passando por aquele muro que está na cidade. Se tivesse exposto num museu, quem é que veria isso? Talvez nenhum dos dois, talvez os dois, talvez somente um deles, dependendo do interesse, mas a partir de uma iniciativa pessoal deles. Eles precisam ir no museu, precisam ir atrás dessa obra de arte. No caso do grafite, não. A obra de arte chega até eles, porque está ali, no meio da cidade, no meio do ambiente urbano, né? Então, tá lá, é um espaço público. É como se fosse uma exposição a céu aberto, que pode alcançar muito mais gente do que as exposições que estão dentro dos museus. Outro aspecto importante é que o grafite interage com os elementos da cidade, propagandas, postes, janelas e com o próprio grafite. Alguns artistas gostam de pintar muros que já têm outras intervenções. É como se um grafite mais antigo dialogasse com um grafite mais novo, né? Então tem essa relação, tal, mas existe, claro, o respeito entre os artistas, né? Você não vai grafitar em cima do grafite da outra pessoa, não. Você vai buscar uma forma deles dois dialogarem entre si, conversarem entre si, né? Se complementarem de algum modo. Dessa forma, a pintura acontece por camadas. Um artista dialoga com o que os outros fizeram no passado. O grafite é efêmero, isto é, não permanece por muito tempo. Um trabalho pode ser apagado pelo poder público ou receber uma intervenção de outro artista e acabar desaparecendo de um dia para o outro. Às vezes você tem grafites muito antigos, que a própria ação do tempo, né, porque está lá no espaço público, então está enfrentando chuva, sol, e a tinta vai desgastando. E à medida que vai desgastando e tal, as pessoas que passam lá já vão olhar e falar, tá, o que é que está desenhado ali? Ou então, algumas vezes, já perdeu o sentido, né? Tipo, tava lá, era uma crítica ao governo do PT. Pronto. Só que o governo do PT já não está mais ali, já não está mais no poder há 4 anos. Já é um outro governo. Então aquela crítica dali já não tem mais lógica. Já que o poder não está mais para esse pessoal, é um outro grupo já. Então, alguém vai chegar e vai fazer um desenho, vai fazer um grafite em cima daquilo. Aí já não é mais a questão do diálogo, tá vendo? É porque aquilo ficou ultrapassado, então se faz uma nova obra. Pode ser em relação à política, pode ser em relação a qualquer outra coisa também. Outras vezes é o próprio poder público que chega lá e fala assim, esse muro é meu, vou pintar essa bagaça porque eu quero. Aí eles chegam e passam lá uma camada de tinta em cima. Aí depois chega um novo grafiteiro e faz o desenho bonitinho dele ali, né? Claro, sensacional. As instituições não podem se apropriar do grafite, levá-la para o museu, comercializá-lo numa feira. Né? As instituições não podem simplesmente, gostei desse desenho que está aqui no muro, vou fazer o quê? Vou cortar esse muro daqui e colocar para dentro do museu. Não tem como isso acontecer, né? Afinal, é uma arte de rua, é uma arte para todos, não tem como esse tipo de coisa acontecer.
Não pode chegar e vender aquela obra de arte numa feira. Não tá num quadro que é fácil você chegar e pegar assim e levar de um lado para o outro. Tá no muro, tá na parede, tá num trem, tá, sei lá, em algum espaço aí que não pode simplesmente chegar e ser retirado dali, né? Um trabalho feito com tinta spray num suporte móvel não pode ser chamado de grafite. Se você tiver um quadro, você pegar um quadro bonitinho, tipo esses quadros normais, uma tela em branco, e você, com a tinta spray, fazer um desenho por cima, aquilo não é considerado grafite. Pode ser uma obra de arte? Pode. Mas não é um grafite. Porque a lógica do grafite é justamente você fazer em um espaço que é público. É uma intervenção urbana, é uma arte urbana, é uma arte livre, né? Então, o grafite não existe, não é grafite se você faz numa tela. Não é grafite se você pega um quadro em branco e faz o desenho ali. Não é. O grafite ele acontece no muro, na rua. O grafite passou a ser interesse de fotógrafos e cineastas que registram em documentários o processo de produção dos artistas de rua. Aí a gente vai ver, existem diversos documentários, diversas fotografias, livros, né, que mostram, que fazem uma coleção, uma coletânea de imagens de grafite. Tipo, aí pode ser levado a qualquer lugar. Pode, mas não é o grafite em si, é a fotografia. Tá num tamanho bem menor, né? Mas é uma forma de difundir aquela forma de arte. É uma forma de você mostrar para outras pessoas que não passam por ali, por aquele local da cidade, que estão em outras cidades, em outros estados, em outros países, mas que para eles vai ser muito mais fácil ter acesso ao livro com as fotografias ou ter acesso ao vídeo com as imagens do documentário a respeito daquela obra. Ou então que explique qual é o processo da produção daquela obra, né? Daquele grafite. Então há essa forma de registro como uma maneira de difundir, de mostrar ainda mais para outras pessoas que estão fora da cidade esse tipo de obra de arte. Vamos fechar essas duas outras páginas aqui. O grafite é uma arte efêmera, né? Porém, aí o que a gente estava falando antes, fotógrafos e cineastas procuram registrar essa produção com os programas de georreferenciamento. Olha que interessante isso. Georreferenciamento, aqui no nosso vocabulário. Dispositivo pelo qual se determina a posição de um objeto dentro de um sistema de coordenadas. Que pode ser de latitude, longitude terrestre, por exemplo. Com os programas de georreferenciamento é possível criar plataformas digitais em que os grafites são relacionados a um mapa que contém sua localização. Com esse tipo de informação, programam-se percursos de reconhecimento de grafites nas cidades. E aí a gente tem essas duas explicações aí. Brasil, uma coleção de arte de rua de São Paulo foi catalogada pelo Instituto Cultural do Google. O conjunto foi organizado por artistas e curadores e apresenta mais de 80 autores de obras de arte espalhados pela cidade de São Paulo. As imagens estão relacionadas ao mapa da cidade, onde podemos localizar cada um dos grafites. E aí tem um link, né? E Blue é o pseudônimo de um artista urbano italiano, cuja verdadeira identidade é mantida no anonimato, que iniciou suas atividades no ano de 1999. Ele costuma pintar grandes painéis e produz animações nas quais pinturas interagem com os objetos. Tipo, aí nessa própria imagem a gente vê, né, várias janelas como se fossem os olhos desses personagens. Tem um aí mais centralizado nessa imagem da página 113 que
É como se a boca tivesse a mostra ali também, né? Então, existem alguns artistas que focam nessas interações. Ou então, um hidrante, né? Hidrante, que é aquele negocinho que os bombeiros antigamente, hoje em dia nem tanto, mas antigamente eles usavam para poder encaixar a mangueira para lutar contra as chamas de um determinado local. Alguns desses hidrantes hoje em dia eles são pintados como se fosse um personagem, como se fosse um Minion, por exemplo. Tá? Vocês já assistiram os Minions? Gru, meu malvado favorito. Então pronto. Alguns desses hidrantes são pintados como se fossem objetos amarelados ali, bonitinhos, com a roupinha dos Minions e tal. É uma forma de intervenção urbana em que eles pintam produzindo animações dessas pinturas interagindo com objetos. Ou então a caixa de luz, que é toda quadrada e é grafitada, é pintada ali como se fosse uma imagem do Bob Esponja, por exemplo. Né? Então, eles conseguem fazer essas interações dos grafites. O filme Big Bang Big Boom tem um pouco mais de 9 minutos e conta a versão da história da evolução da vida. Então, aí tem um link também mostrando essas imagens que o Blue fez lá em Roma, na Itália. Né? Então, é interessante esse processo, esse sistema do georreferenciamento que trata justamente disso, de você fazer uma viagem aos locais em que existem essas representações artísticas através do grafite. Beleza? A gente finaliza essa aula de hoje por aqui. Na próxima aula a gente continua lá na página 114. Semana que vem. Tá bom? Beleza? Valeu. Tchau. Um Minion aqui, ó. Tchau, galera.